Olá, pessoal, estamos de volta aqui na nossa transmissão da live inaugural do curso de Educação de Surdos e Libras, com a participação da professora doutora Edeilce Buzar. Olá, sejam bem-vindos novamente. Olá, estamos reiniciando aqui a nossa live, porque de fato nós tivemos aqui um problema com o áudio. E eu já vou buscar aqui a professora Edeilce para que eu possa incluí-la nessa live. Olá, que bom que vocês estão voltando. Vamos recomeçar aqui a nossa conversa sobre a educação de surdos e libras. Lembrando que nós temos uma intérprete em Libras ao vivo no Facebook da Rede Pedagógica. Então, se você conhece alguém que é surdo, está acompanhando essa live, você pode indicar o Facebook da rede, onde lá está tendo ao vivo a interpretação da Virgínia Comenali desse nosso bate-papo aqui com a professora Edeilce Buzar. Olá, sejam bem-vindos novamente. A professora Edeilce já chegou também e eu vou adicionar ela aqui na nossa transmissão. Oi, professora, Oi, tudo bem? Seja bem-vinda de volta. obrigada. Eu tirei o fone, eu não sei, fiquei na dúvida Sem se ia melhorar, problemas. mas Eu achei bem interessante, professora, esse acontecimento aqui na nossa live. Acho que foi quase como um experimento social, porque é interessante, né? Como a partir do momento em que a gente ficou sem o áudio, as pessoas ficaram preocupadíssimas, né? E será que a gente não consegue se comunicar de outra maneira, não é verdade? É também o nosso assunto de hoje, as nossas concepções a respeito da comunicação, da linguagem, né? Ouvir, falar, né? Quem é surdo não fala, não escuta, não se comunica, como que é isso? Também é propósito dessa nossa transmissão de hoje desmistificar algumas questões relacionadas à surdez, à educação de surdos. A professora Edeilce trouxe para a gente algumas informações relacionadas à saúde, à clínica, né, dos quadros de surdez, que são heterogêneos, são diversificados, podem estar relacionados a fatores congênitos ou questões até mesmo adquiridas. Essa primeira parte da live, ela ficou gravada, tá? Se vocês não participaram, não se preocupem, a gente vai colocar no curso, mas ela também está disponível no IGTV, aqui da Rede Pedagógica, e a gente vai seguir na nossa discussão. Mas deu para vocês sentirem aí como que é o não se comunicar? Será que dá para a gente se colocar também no lugar, né, do sujeito surdo, quando ele está diante de pessoas que só se comunicam com a voz que ele não pode ouvir? Olha aí, gente, a importância, né, da acessibilidade. Tiraram a nossa acessibilidade aqui por uns minutinhos, nós ficamos apavorados, não foi, Edeilce? é verdade. Eu imediatamente eu passei a falar em Libras. Porque a questão Muito da bem, comunicação é exatamente arrasou. essa. Se você, a questão não é se eu estou ouvindo ou se eu não estou ouvindo, mas que outro recurso linguístico eu tenho para utilizar na comunicação. Então, já que eu não estava ouvindo, eu falando e você não me ouviu, peraí, vou falar em Libras, só que você não é fluente em Libras, aí a comunicação. Oh, Mas é nós vamos, né? verdade. Nós vamos sim, E porque eu vou fazer parte desse curso, né? E vou aprender e quem sabe até me desenvolver mais aí nessa linguagem, né? Na língua brasileira de sinais. É assim que se fala, não é, professora? é sim, é uma língua. Linguagem é toda e qualquer forma de comunicação e expressão. Nesse caso aqui, uma das formas de comunicação é a língua. Então, a língua de sinais é uma língua verdadeiramente falando, porque durante muito tempo, isso depois a gente vai falar também, dos mitos, achava-se que não era uma língua, era uma linguagem, como a linguagem dos Hum. golfinhos. Só que não, é uma língua, já está comprovada cientificamente, e todas as pesquisas linguísticas mostram isso e tudo. Mas, Ah, assim, então, para. excelente. Obrigada.
Para dar continuidade, então, a esse primeiro momento, e já para fechando essa parte mais clínica, então, a perda auditiva, o que a gente falou, então, inicialmente? Nós estamos tentando refletir como é que se dá o desenvolvimento da linguagem em uma criança ouvinte, em uma pessoa ouvinte, e a gente viu que o som é captado pela orelha e vai passando por diferentes etapas até chegar no sistema nervoso. Mas que o fundamental aí é a interação social com o grupo. Um grupo que fala a língua oral, aí a criança ouvinte se desenvolve rapidinho, ela está falando também aquela... Por quê? Porque ela está adquirindo, ela está inserida naquele grupo. Agora, quando a criança é surda, quando o bebê é surdo, ele chora, a mãe fala, igual ela fala para a criança ouvinte, um momento, eu já estou indo, calma, bebê. Só que ele não está escutando, então ele continua chorando, ele continua chorando. Ele só vai se acalmar quando ela aparecer no campo visual dele. Que aí vai dando aquela sensação de que ela está aqui, está presente. Então, a gente está falando da questão dos surdos, essa parte biológica é inegável. A pessoa surda, não, ou ela tem alguma questão, alguma lesão, ou na orelha externa, ou na orelha média, ou na orelha interna. Tem em alguma dessas etapas aconteceu alguma coisa que impediu que o som fosse processado. Então, por mais que ela esteja interagindo com pessoas ouvintes, com a família, que estejam todos conversando em língua oral, né, ela não vai conseguir captar tudo, porque ela tem uma diferença biológica. E aí vai diferenciar muito se o que ela consegue escutar um avião, ela consegue escutar uma música alta, ela consegue escutar um carro. A grande questão da surdez, a maioria do tipo de surdez é o quê? A pessoa não consegue escutar a voz, que é como a gente ficou ainda há pouco. Então, isso, se para a gente alguns minutos são angustiantes, imagina o que é você levar a vida inteira como estrangeiro dentro da sua própria casa. Não saber o que sua mãe e seu pai estão falando, os seus irmãos, escola, os seus coleguinhas, né, na escola, os professores. Aí você começa até a adoecer emocionalmente, pensar, as pessoas estão falando de mim. O que eles estão falando? Isso me diz respeito. Aí as pessoas, porque a pessoa surda é agressiva. Mas tem todo um contexto que vai deixando a pessoa muito irritada, querer dizer o que pensa, que sente, e as pessoas não entenderem. Então, assim, há diferentes tipos de surdez, a gente pode... A medicina e a fonoaudiologia geralmente classificam em perda leve, perda moderada, perda severa e perda profunda. A maioria dos alunos que estão na escola tem perda severa e perda profunda, né? Então, ainda continuando nessa coisa da clínica, às vezes os médicos ou o fonoaudiólogo orientam o uso de prótese auditiva, do aparelho. Tem vários tipos de aparelho, mas essa função de amplificar o som, né? Que para que a pessoa que tem perda auditiva consiga captar melhor, se a questão dela é no conduto, lembra que a gente falou? Ou aí a prótese acaba ajudando um pouco nessa ampliação do som. Mas se o problema dela for lá no ouvido interno, não adianta muito usar uma prótese auditiva. Hoje a gente já tem também muito orientado pela medicina o implante coclear, né? Que é uma cirurgia feita no ouvido, né? Aqui no osso temporal, para poder chegar lá na cóclea, é o que se chama popularmente de ouvido biônico, né? Então, coloca esse dispositivo aí cirurgicamente na cóclea, para que possa ajudar, porque às vezes se o problema é no ouvido interno, as células ciliadas lá da cóclea não estão funcionando adequadamente, então esse dispositivo ele acaba ajudando nessa transformação do impulso sonoro no impulso elétrico até chegar no sistema nervoso. Mas a que custos, né? Você fazer uma cirurgia para aprender uma língua. Eu costumo dizer que a pior colonização que existe é dos ouvintes em relação aos surdos. Porque, por mais que a gente imponha a nossa língua para vários povos, a gente nunca fez cirurgia no cérebro deles
para que eles aprendessem nossa língua. Mas no caso dos surdos, a gente faz cirurgia no cérebro para que ele possa adquirir a língua oral. E a minha conversa aqui, então, é em outra perspectiva. Eu estou dizendo que linguagem deve ser adquirida e não aprendida. Então, usar uma prótese, fazer um implante, ele vai muito ao encontro de uma aprendizagem de uma língua. Mas linguagem é uma coisa que requer aquisição, interação social com o meu grupo, com a minha família, com a minha comunidade, com a minha escola. E uma língua oral não é possível ser adquirida naturalmente pela pessoa surda. Ela pode aprender a língua oral, a partir de todo um trabalho de terapia fonoaudiológica, todo um uso de prótese ou com implante coclear, ela pode aprender a língua oral. Acontece que eu não estou falando de aprendizagem, eu estou falando de aquisição de linguagem, de processo natural e espontâneo. Então, essas ações todas que são feitas na área clínica acabam se mostrando incompletas para nós que trabalhamos numa perspectiva socioantropológica, uma perspectiva educacional, psicológica. A maior preocupação nisso tudo, além de todos os impactos cognitivos que a gente sabe que podem acontecer, linguísticos, eu penso que um dos principais problemas está relacionados à questão emocional. Eu sou psicóloga também, e a gente, infelizmente, o que recebe na clínica são pessoas que tiveram rupturas na relação mãe-bebê surdo. Ou então, bebê surdo com cuidadores, porque você para de olhar aquele sujeito completo e você passa a ver apenas uma orelha danificada, uma surdez enquanto uma falta, uma perda. Então, você se preocupa em reabilitar, em curar, em corrigir. E o sujeito, né, completo é esquecido. Então, geralmente, com esse diagnóstico da surdez, vem também um distanciamento emocional, até porque a família vive um luto, na maioria das vezes, entra num processo, às vezes, complicado para os pais. Então, aquele filho vai se distanciando cada vez mais, e aí começa uma ruptura, uma relação que é primordial no desenvolvimento emocional, que é a relação mãe-filhos, ou mãe que eu estou falando aqui, pode ser avó, quem cuida, do cuidado materno que eu estou falando. Então, isso vem muitas vezes acompanhado de uma concepção equivocada de surdez. Surdez como um problema. Porque ele tem um problema auditivo, ele tem uma doença, né? E isso pode funcionar como um elemento intrusivo na relação mãe-bebê. E o saber sobre o bebê, que é da mãe, a mãe é que sabe do bebê, a mãe que sabe que quando ele está chorando se é de fome, se ele está chorando porque ele está com a fralda molhada, porque ele quer só ficar no colinho. Esse saber que é da mãe, a mãe que sabe tudo sobre o seu filho, passa a ser o saber do médico, do fonoaudiólogo, do professor. E aí a família não sabe nada, ela só vai seguindo o que esses profissionais dizem. Isso acaba desencadeando uma ruptura na comunicação, né? E aí, nessa relação, que é a relação primordial de todos nós, que é nossos primeiros cuidados que a gente teve na vida. Então, pode ser que essa mãe não dê conta. Aí eu já estou entrando um pouquinho na psicologia. Pode ser que essa mãe não dê conta de olhar esse bebê que lhe é estranho. Entendo. Ou ela não se deixa olhar, né, ser mobilizada por ele, sem desconsiderar que esse saber tratado aqui diz um saber sentido, sustentado pela vivência dessa mãe, que pode ser, claro, um contexto perturbador, da maneira como chega o diagnóstico, da maneira como é feito o tratamento, as promessas que vão resolver, que vai acabar com a surdez, e aí não é bem isso que acontece. Então, o que eu tô falando essa visão, né, de que a surdez seria algo incapacitante, né, sendo que não é. A pessoa não será incapaz de se comunicar porque é surda. Mas, a princípio, né, para quem ouve só se comunica dessa maneira, a surdez aparentemente seria algo incapacitante. E essa abordagem, de fato, pode trazer
realmente Sim. questões incapacitantes para o sujeito, né? Porque aí a gente está lidando com a Exatamente. questão emocional. Questão emocional. Então, as pessoas ao redor do bebê começam a vivenciar a surdez como um grande problema e acaba acontecendo o que eu havia falado antes, o sequestro do saber da mãe, do poder da mãe sobre aquele filho, do carinho e tal. E é claro que não é só isso que pode trazer problemas emocionais. As próprias vivências transgeracionais dessa mãe, como é que ela vai lidar com a diferença dessa família, como é que eu lido com um bebê que estava idealizado, que seria o bebê que eu considero perfeito, e de repente vem um bebê surdo. Então, claro que tudo isso também pode interferir. Mas o que eu estou dizendo é que esse ambiente, primeiro ambiente que a gente, ao chegar ao mundo, se depara, que vai nos acolher, ele passa a ser um ambiente intrusivo. E aí a pessoa passa a experimentar uma relação traumática. Então, na maioria das vezes, esse diagnóstico da surdez traz uma concepção equivocada, a família é orientada, não pode utilizar gestos, não use língua de sinais, jamais, tem que ser só língua oral. E a família fica esperando o dia que seu filho vai falar bem língua oral para que ela possa se comunicar com ele. E aquela busca muito pela tempo da cura, aquela busca pela causa, né, que também se manifesta no caso da Exatamente. apresentação de outras, né, questões da pessoa com deficiência, né? É a busca pela Isso. cura, a busca pela causa, a busca por quem é o culpado, né? Se é que, num contexto desse, não há que se falar em culpa, né? Porque existem várias questões realmente associadas. Inclusive, professora Edeilce, a gente teve aqui um questionamento de uma pessoa que está participando com a gente da live. A surdez, ela deve ser encarada como uma condição e não como uma limitação? Seria isso? Exatamente. A gente está falando de identidade, de percepção de mundo. É uma forma específica, singular de estar no mundo, uma forma visual, espacial. Onde foi que a gente entendeu que só existe uma forma de se comunicar, que é por meio da língua oral? Quem foi que nos disse que nós somos os normais? E quem é diferente deve ser excluído. Então, tudo isso são equívocos, é um equívoco atrás do outro. As pessoas acham, se aprender língua de sinais vai atrapalhar o aprendizado da língua oral. Desde quando aprender uma língua atrapalha o aprendizado de outra? Adquirir uma língua atrapalha o aprendizado de outra língua? Muito pelo contrário, né, professora? Exatamente. Quanto mais língua você tá, mais fácil fica para você aprender. Então, adquirir uma língua facilita o aprendizado de outras. Então, chegando já nessa questão da linguagem, né, dos surdos. A criança surda, ela se desenvolve igual à criança ouvinte se ela tiver um ambiente que a acolha em sua singularidade. Né? Se ela tiver outras vias de significação, vias visuais, né? Porque se na audição não dá, mas ele é um ser humano, o ser humano ele precisa se comunicar, se expressar, ter relação afetiva. Então, a visualidade, os gestos espontâneos, não é uma língua, mas aquela comunicação caseira, familiar, que utiliza por gestos, é fundamental no desenvolvimento, inclusive a base, para depois entrar numa língua visual. Né? Então, muitas vezes, perspectivas clínicas que proíbem essa comunicação da família com esse filho, a comunicação por gestos, na nossa perspectiva, ela é bem-vinda. O que mais importa é a relação se sustentar, é a família acolher esse sujeito em sua singularidade, mas não deixar ele plantado numa mesa de jantar, ou durante ou como alguns alunos surdos falavam, professora, eu fico na minha casa vendo a televisão junto com minha família e pergunto para minha mãe ou para o meu pai, o que foi que aconteceu? Por que estão noticiando isso? E eles disseram, espera aí, só um pouquinho, depois eu te explico. E ficam prestando atenção no jornal. No final, eles fazem um resumo desse tamanho, quando eu vi que foi uma coisa mais complexa. Então, aquilo vai me cansando, vou me afastando. E vou desistindo falta de interagir. orientação, né, professora? Às vezes Sim, falta porque de a orientação família que pode nos acometer.
Uhum. Pode Exatamente. acometer a nós, professores, também, né? Uma abordagem errada por falta de Sim, informação, de orientação. Por isso, nós, professores, temos essa responsabilidade de nos capacitarmos, né? Para, de fato, fazer um trabalho de forma apropriada, de forma acertada, né? sim. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos ignorantes nesse assunto, porque a Não dá. criança surda também faz parte do contexto escolar. E a gente está quebrando aqui alguns mitos hoje nessa live com a participação da doutora Edeilce, né? Primeiro, de que a surdez não é incapacitante, a pessoa que é surda, ela se comunica sim, ela pode se comunicar, né? E segundo também, que a surdez não está associada a nenhuma perda cognitiva, né? A criança surda, o adulto surdo, ele não tem nenhuma perda cognitiva relacionada à surdez. Então, a pessoa surda, ela tem todas as mesmas possibilidades do que uma pessoa ouvinte. E essa é uma informação importante, né, Edeilce, para a gente que é professor, educador, para a família, porque muitas das vezes, como você falou, a condição social faz com que a criança surda, por exemplo, seja mais introspectiva, para que ela se desenvolva de forma peculiar. E as pessoas vão associar isso a uma dificuldade de aprendizagem. Sendo que, na verdade, isso nada tem a ver com a surdez. Seria mais uma questão social, não é verdade? Exatamente. A questão é social. É como é que nós vamos promover essa interação social para que essa criança, às vezes a criança surda apresenta um atraso na linguagem, na comunicação, no cognitivo, não é por conta da surdez. É pela ausência de interações sociais e verdadeiras, espontâneas, em uma língua que ela dê conta de compreender o que está acontecendo e ela possa criar sentido. Então, o Certa, que a acontece ausência na dos realidade... estímulos corretos. Exatamente. O que acontece, então, é que a gente, eu falei primeiro da família, mas, claro que isso, a gente não pode deixar de lado a escola. E é em escola que eu vou chegar. Porque você ter um filho surdo ou um aluno surdo não lhe dá o direito de torná-lo invisível. Você vai ter que ficar atento à especificidade dele. A chegada de um aluno diferente, a chegada de um filho diferente, faz com que eu me torne diferente. Eu não posso continuar sendo a mesma professora antes de ter alunos surdos. Então, até vou me dar como exemplo, porque assim, antes eu não sabia língua de sinais, eu não conhecia a cultura surda, eu não conhecia a identidade. A partir do momento que eu tenho alunos surdos, eu tenho que me mobilizar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar. E não, claro que não depende só do professor, depende das políticas públicas, depende do apoio que esse professor receba, mas muita coisa também você vai ter que correr atrás. Porque lá você não vai poder fingir que está ensinando enquanto o aluno está lá esperando por você. Então, a criança surda, ela passa pelo mesmo processo de mediação semiótica que uma criança ouvinte, mas ela vai precisar dessa comunicação com as pessoas. Comunicação linguística, ela vai precisar de pares fluentes, de uma língua que ela dê conta. Então, essa relação entre o adulto, tanto na família quanto na escola, e a criança é fundamental para esse processo. Então, a criança surda, o que vai acontecer com ela? Ela vai utilizar outros canais de comunicação. Ela não pode se comunicar pela via auditiva, então ela se comunica pelo visual. As crianças surdas, as pessoas surdas, têm uma visualidade que nós, ouvintes, não temos. Eles têm uma adaptação ao mundo por meio da visão. Então, eles conseguem se comunicar, eles conseguem perceber as coisas muito mais visualmente do que nós, a ponto de terem criado uma língua. Uma língua que não precisa da audição. Então, é muito importante que essas crianças surdas possam desenvolver uma linguagem naturalmente. Igual as crianças ouvintes desenvolvem uma linguagem naturalmente em sua casa. Então, a criança surda também precisa desenvolver essa linguagem. E qual é a língua que a criança surda vai conseguir desenvolver sem precisar da audição? Só existe uma, chama-se língua de sinais. Cada país tem a sua língua de sinais, mas o que eu estou dizendo é que a língua
que você fala sem precisar de audição é a língua de sinais. O mais importante para a família, o mais importante para a escola é a comunicação, é a interação social, é o fortalecimento das relações e o desenvolvimento das funções superiores. Isso só vai acontecer se tiver uma língua. Se eu tenho uma questão na audição que me impede o desenvolvimento de uma língua oral, eu vou ter que buscar uma outra língua, vai ter que me ser ofertada uma outra língua que não precise de audição. Então, uma característica importantíssima das pessoas surdas é essa singularidade visoespacial. Né? É essa capacidade de perceber o mundo por meio da visão. O olhar do surdo, que é isso que a gente está falando, né? Não é o ouvido. Então, o médico, o fonoaudiólogo, eles vão muito na direção do ouvido, o que está faltando no ouvido, o que a gente pode fazer. Nós, professores, nós, psicólogos, nós, sociólogos, antropólogos e pessoas, de maneira geral, a gente vai se preocupar pela visão. Tudo bem, ele é surdo, ele tem uma diferença aqui na audição, mas o que ele fez a partir daí? Então, a comunidade surda é uma comunidade coletiva visual, é complexa, tem vários desenvolvimentos visuais, né? Poesias, eles produzem literatura, poesia, tudo por meio visual. O que a gente está esperando para adquirir os conhecimentos dessa cultura, né? Dessa cultura surda visual, que é transmitido visualmente. Quem participa de associação de estudo, você chega lá e está acontecendo transmissão visual, o tempo inteiro, por meio de mensagens. Então, a escola ela teria que trabalhar com uma pedagogia visual. A gente está batendo sempre nessa tecla. Mas a pedagogia visual é um campo teórico que tem se desenvolvido em várias áreas, mas na educação de estudos ainda não está tão forte. O que a gente pode aprimorar da pedagogia visual na escola, da expressão facial, da expressão corporal e da língua mesmo? Então, o que a gente pode concluir disso tudo? A surdez, ela tem diferentes perspectivas. Da perspectiva clínica, aquele primeiro momento que a gente falou, surdez, então, é uma dificuldade para captar ou para conduzir sons, para fazer aquele processamento todo pela via biológica. Então, pode ter perda bilateral, parcial, total, perda leve, moderada, severa, e aí vai depender de como os médicos e fonoaudiólogos avaliam. Do ponto de vista socioantropológico, que é o que mais nos interessa aqui, a gente primeiro vai dizer que ele é uma pessoa. Antes da questão da audição, eu vejo uma pessoa completa. Claro que ela tem uma diferença na audição, mas o que ela faz a partir dessa diferença, como ela compreende, como ela interage com o mundo por meio dessa experiência visual, como é que ela manifesta a sua cultura? A gente sabe que é principalmente por meio da língua de sinais. Então, a língua de sinais, minha reflexão é no sentido de que a língua de sinais deve ser adquirida pela pessoa surda. Não é ensinar, não é você ter um professor de língua de sinais para criança surda, agora vai ensinar A, B, C, D. Ela ter com quem falar em língua de sinais, é ela poder ter acesso à literatura em língua de sinais, à poesia em língua de sinais, a conversas espontâneas, lúdicas em língua de sinais. E da língua de sinais, o que a gente pode dizer é assim, língua de sinais é toda a língua que se processa pela modalidade visoespacial. E língua oral é pela modalidade oral auditiva. No caso dos surdos, para adquirir, tem que ser uma língua visoespacial. O que a gente chama de palavra na língua oral é chamado de sinal na língua de sinais. Então, quando a gente fala, eu vou aprender um sinal, você está aprendendo uma palavra. Então, é uma característica da língua. Para se formar um sinal, você combina o formato da mão, o local da mão, se tem expressão facial, se não tem expressão facial, movimento. Gente, é uma língua complexa. Nesse curso a gente vai ter prática, mas a gente vai ter teoria também.
E aí não só um curso, você tem que ter vários momentos e contatos para poder aprender essa língua. No nosso caso, é a aprendizagem da língua de sinais. No caso dos surdos que eu estou falando, na escola e na família, seria aquisição natural. Então, um sinal, ele tem a configuração de mão, que são os parâmetros. Qual o formato que a mão assume no momento do sinal? Tem movimento? Não tem movimento? Em que local do meu corpo eu vou fazer o sinal? Tudo isso a gente tem que saber. A orientação é para cima, é para baixo, é para a esquerda, é para a direita? Tenho que fazer expressão facial, é obrigatório? Em quais sinais? A expressão corporal. Então, combinando todos esses parâmetros, aí você tem um sinal, e esse sinal equivale às palavras de uma língua oral, né? Então, a Libras, ela é de modalidade visoespacial, e a língua portuguesa, no caso do Brasil, é a língua de modalidade oral. Então, língua de sinais tem em todos os países. Mas aqui no Brasil, ela é chamada Língua Brasileira de Sinais. Libras ou LSB. Pode ser chamado também de LSB. Na área de linguística, geralmente, eles utilizam LSB. E na área da educação, na legislação, a gente usa Libras. Exatamente. Hoje, também no Brasil, a gente já tem muita legislação que apoia, mas que a gente precisa melhorar, como você fala, nem tudo está pronto, mas a gente tem a lei de Libras, que é a lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconheceu esse meio de comunicação como a língua das comunidades surdas brasileiras. Mas nessa mesma lei, ela diz assim, só não pode substituir a língua portuguesa escrita. Então, é uma lei, foi a primeira que a gente conseguiu, e depois veio o decreto 5626, 23 de dezembro de 2005, que regulamentou essa lei, e ele é muito mais detalhado, esse decreto aí ele fala do professor de Libras, do intérprete de Libras, da importância de ter Libras nas universidades, quais cursos que ela deve ser obrigatória, quais cursos que deve ser optativa. Então, o decreto ele já vai regulamentar, e aí detalha muito mais. Então, a língua de sinais é o símbolo por excelência da surdez. É o que representa, tem muitas outras coisas visuais, mas a língua de sinais, ela é fundamental. O que acontece, o que acaba atrapalhando também, são os mitos que se criam em relação à língua de sinais. Então, por exemplo, durante muito tempo, essa língua era desvalorizada, que as pessoas diziam, isso não é uma língua, isso é um conjunto de gestos. Né? Então, vocês estão gesticulando, não, estou sinalizando, isso aqui é uma língua. Né? Ou então as pessoas diziam, não, é um conjunto de gestos que está interpretando as línguas orais. Não, língua de sinais é uma coisa, a língua oral é outra. Tanto que a gente não tem um é a grande tradução, problema... né, professora? Exatamente. É uma língua própria, porque às vezes a gente pensa que a língua de sinais está traduzindo o que as pessoas estão falando. Não é assim, gente. Não é como do português para o inglês e vice-versa. Né? Não é literal. Os idiomas mesmo, até os outros idiomas mesmo, a gente deveria encarar como próprios, né? Não há como um idioma traduzir o outro. A gente poderia até chegar nessa discussão mais aprofundada aqui. Afinal de contas, a língua, por exemplo, inglesa, alemã, elas têm características tão próprias, tão delas, que seria impossível traduzir num outro idioma, né? Então, na verdade, a Libra, gente, não é a tradução do português, é uma língua própria. Tem elementos próprios, construção própria, justamente. Exatamente. Isso é muito importante, então, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, professora, tô falando assim, senso comum, eu me incluo também, né? Eu não sou professora de criança surda, não tenho uma pessoa surda na família, então não faz parte, né, da minha realidade, pelo menos por hora, uma pessoa tão próxima para que eu pudesse me apropriar dessas informações. Então, senso comum, a gente pensa que a Libras, ou LSB, aprendi hoje, tá vendo só? LSB, né? Ela seria uma tradução, enquanto que na verdade não, né? Realmente é uma língua própria. Isso é muito importante, própria. É mais um mito que a gente quebra aqui nessa live, né? Professora, e aproveitando, né, que a gente está desconstruindo várias concepções a respeito de surdez, de educação de surdos,
Eu queria jogar uma pimentinha aqui nessa conversa. Depois eu vou até trazer uma pergunta de uma professora que está participando aqui com a gente, mas primeiramente eu queria que você falasse sobre isso. Para ser professor de criança surda, enfim, qualquer contexto educacional, não basta ser fluente em Libras. Só Libras não é suficiente, é verdade? Poderia ser a gente inverter. Para ser professor de criança surda, não basta ter a formação em pedagogia. Mas eu entendi o que você quis dizer. Então, porque tem gente que acha que vai fazer um curso de Libras e está tudo resolvido. Não é assim. Não. Porque senão seria uma visão mecânica da coisa. O professor não se forma com importante. Verdade. É importante o contexto. Você precisa compreender o contexto, a história, né? Por isso que a professora tem, gente, essa visão. Você pode repetir, professora? É uma visão antropológica, como é? Você pode repetir? É uma perspectiva socioantropológica da surdez. Ou seja, que é como alguém falou ainda há pouco, é uma condição. Ser surdo é uma condição, é uma perspectiva social. Eu estou vendo aquele homem, ele tem uma cultura, ele faz parte de uma comunidade. Essa comunidade tem poderes simbólicos, tem criações, como a questão da sua própria língua. Então, eu não vejo pessoa surda de uma perspectiva de falta. Tá faltando isso para ser curado, ser reabilitado. Mas eu vejo a pessoa surda a partir de premissas positivas. O que é que ela tem de positivo? Então, sempre colocando, nossa, a língua de sinais, a visualidade, e não nessa concepção de que, não, está faltando alguma coisa, ela tem um problema e precisa ser resolvido. Então, essa que é a diferença dessa perspectiva. E é até importante ressaltar isso, porque o nosso curso é Educação de Surdos e Libras. Porque senão ele seria só um curso de Libras, você aprenderia a falar essa língua e isso seria suficiente para que você fosse um bom professor para uma criança surda. E isso não é suficiente, né? Porque a gente precisa compreender o contexto, ter essa visão socioantropológica da questão, viu, gente? Então, olha só, não é só se instrumentalizar de uma outra língua. O professor precisa mudar a abordagem. Isso é mais amplo, é complexo. Você precisa, inclusive, se permitir, né? Se você fizer essa escolha, e é uma escolha muito legal, eu não sei nem se o professor tem essa escolha, na verdade, né? Você investir na sua formação continuada nesse aspecto, você vai precisar de uma formação mais abrangente. Você não vai simplesmente aprender a falar em Libras e pronto. Continuar utilizando as mesmas métodos e técnicas em sala de aula. É diferente, você vai precisar compreender a coisa como um todo, não é verdade, professora? Sim, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de direito à educação, de postura pedagógica, então requer uma formação complexa. Para ser professor, precisa ter toda uma reflexão pedagógica da infância, por exemplo, se você vai ser professor de crianças, de desenvolvimento, no caso da criança surda, desenvolvimento da linguagem, mas não é só aprender a língua. Quem dera que as pessoas pelo menos aprendessem a língua. Grande questão é que a pessoa faz um curso pequeno de língua, é uma língua, gente. Então, ela precisa fazer um curso completo, ela precisa interagir com pessoas surdas, participar de alguma comunidade e depois de algum tempo ela vai unir aquele conhecimento com a formação. Muitos concursos exigem edital, um certificado de 60 horas. A pessoa foi aprovada no concurso, mas ela está apta a trabalhar com criança surda, ela tem essa compreensão da visualidade, ela tem essa compreensão que a questão não está na audição, mas na forma de comunicação, que é uma outra língua, então é muito mais ampla, uma perspectiva que abrange a questão de identitária, a questão de comunidade, de cultura, somente na área de surdez. Então, não é só uma questão de língua. A gente, no curso, a gente está pensando, então, nessa parte teórica de educação de surdos, perspectiva socioantropológica, mas também estamos pensando na língua, porque essas duas coisas têm que andar juntas. Assim como também a maioria dos professores tem a formação,
que é o que eu estava brincando com você, tem a formação pedagógica, mas também não sabem trabalhar com crianças surdas, porque eles não sabem como é que aprende uma criança surda. Como é que se Ou alfabetiza uma até com criança surda? crianças ouvintes, não é, Deilce? É. Afinal de contas, nós sabemos que a formação em pedagogia muitas das vezes não é suficiente. Aliás, ela nunca é suficiente, na verdade, né? Para que o professor realmente seja um professor competente em sala de aula. Essa competência ela vai vir no processo, na prática, na Sim. experiência, na troca com outros colegas e principalmente na formação, né? Continuada, autônoma mesmo desse profissional. E a respeito disso também, eu queria compartilhar o depoimento de uma pessoa que está participando da live aqui com a gente. Eu não memorizei o nome, peço desculpas. Ela disse que é professora, né? Ela não sabe Libras e teve um aluno surdo. E a experiência foi traumatizante para ambas as partes. Por quê? Nem a criança se sentia bem na sala e nem ela como professora, porque ela sentia que ficava devendo nesse aspecto para o aluno. E se de repente, professora, vou te dar aqui um exemplo para que você possa me orientar. Se de repente começou o meu ano letivo, a escola não se preparou e nada, e de repente, pá, cheguei na sala e está sentadinho na primeira carteira o meu aluno surdo. Seja bem-vindo à minha sala. De repente, eu, professora, tenho uma turma inclusiva e o meu aluno é surdo. Eu não sou, eu não conheço, não me preparei. Qual seria o primeiro passo, assim? Antes de entrar em pânico, é claro, né? Mas qual seria o primeiro passo? Porque a gente pensa também assim, poxa, não dá tempo de eu aprender tudo que ele já precisa. E aí, eu posso ter uma outra pessoa na sala comigo? Olha, em primeiro lugar, eu parabenizo a professora que mandou a pergunta, porque primeiro ela se angustiou, ela teve esse impacto emocional, a criança surda também, e elas ficaram ali naquele primeiro momento de luto, mas hoje ela está aqui na rede pedagógica assistindo uma live sobre educação de Olha, surdos e líderes. é isso Então aí. isso a mobilizou. O que eu penso é, diante de qualquer desafio, você chega numa sala de aula e você encontra um aluno surdo, um aluno cego, um aluno com síndrome de Down, um aluno que está passando por um sofrimento psíquico grave, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que buscar ajuda. Saber buscar ajuda. Não é que do dia para a noite eu vou saber tudo. Mas a primeira coisa que o professor tem que saber, onde é que eu vou buscar apoio para resolver? Qual é a rede? Quais são as pessoas que estudam esse campo? Quais são os livros que eu tenho que comprar? Quais são os seminários que eu tenho que participar? Como a Secretaria de Educação pode me ajudar a resolver? Então, eu posso ter apoio de educadores sociais. Então, aqui em Brasília, a gente tem os educadores sociais, que são alunos, né, do ensino médio, pessoas do ensino médio, que, por exemplo, são fluentes em Libras, o Jeff é um, e ele vai para a escola ajudar aquela professora a como criar metodologia de trabalho com as crianças surdas. Né? E ele é O que não fluente em exime Libras. o professor da responsabilidade, né? De jeito nenhum, o professor é do aluno. Mas, assim, em termos de o que eu vou fazer para não me desesperar. Pode acontecer também dois professores, então tem professor que ele sabe como trabalhar com crianças surdas, ele é fluente em línguas de sinais, então eu posso fazer um trabalho de codocência. Dois professores, um que não tem a menor ideia como começar e o outro vai lá e ajuda. A própria sala de recursos, o atendimento educacional especializado, ele é composto por profissionais que já têm uma experiência, buscar essas pessoas, o que é que eu faço, contar a situação, ver por onde começar, é se mobilizar. Eu penso que a primeira coisa que você tem que fazer diante de um desafio é buscar, é se movimentar, é não ficar parado. A questão do intérprete de língua de sinais, ele pode, a partir do ensino fundamental 2, você pode, eu tenho um aluno surdo aqui, eu preciso de um intérprete, mas aquilo que você falou, não posso esquecer que o aluno é meu. O intérprete só vai me ajudar na comunicação. Sou eu que Para me não preocupo terceirizar o aluno, né? se ele está aprendendo ou não. Mas no ensino fundamental 1, eu colocar um intérprete de língua de sinais é complicado, porque nem o aluno sabe língua nenhuma. Na maioria das vezes, o aluno surdo chega na escola sem língua. Então, ele precisa, no primeiro momento, adquirir uma língua que já era para ter acontecido quando ele era bebê. Se o processo... Professora,
de A espontaneidade vai língua de acontecer. sinais, ele vai aprender também na escola? Como que é esse processo? Se eu Na, recebo um aluno surdo que não teve ainda a oportunidade de aprender Libras, qual seria a orientação? O que é correto? Que providências a escola deve tomar e de que maneira? Digamos que a família queira, não impediu, só não teve a oportunidade de ensinar, né? Mas a escola vai ensinar Libras também? Como que funciona? Ou ela pode contar com a ajuda de outras instituições? sim, a escola tem que ensinar. Na maioria das vezes, é na escola que a criança surda aprende a língua de sinais. Na maioria das vezes. 95% dos surdos são filhos de ouvintes. E esses ouvintes também, eu digo que é 90%, não tem a menor noção do que é surdez, qual é o tipo de comunicação. Então, infelizmente, não é na família que ele aprende, que ele adquire aquela língua. E aí, o que acaba acontecendo é que ele vai para a escola sem língua. Ele, às vezes, chega na escola com um gesto caseiro, que aí já ajuda um pouco na comunicação, e a partir dali ele vai adquirindo a língua de sinais, mas às vezes até sem gesto, porque se a família for orientada nem gesticular, aí complica mais ainda. Então, a escola tem o dever de saber que se ela recebe uma criança surda, que ainda não tem língua, ela tem que propiciar formas desse sujeito adquirir a língua. Não adianta eu ficar lá ensinando A, B, C, D. Ele ainda não tem língua nenhuma. Mas de ter profissionais surdos naquela escola, fluentes em língua de sinais, que possam trabalhar de forma lúdica, de forma prazerosa, de forma espontânea com ele, brincando, contando historinha, aquilo que a gente falou ainda há pouco. Né? Não, eu não tenho profissional surdo aqui na minha cidade, mas eu tenho professor ouvinte fluente em língua de sinais. Eu tenho que trazer esse professor que está lá na outra escola para cá, para essa, porque aqui eu estou com uma demanda para ver como é que a gente vai inserindo, ele vai ter que ter uma imersão linguística em língua de sinais. Não é necessariamente um ensino da língua de sinais, mas ser inserido em um contexto que as pessoas falam uma língua que ele consegue aprender. E eles aprendem muito rápido. Excelente. E Mais difícil é perguntaram o aqui ouvinte. também, desde a educação infantil, professora? Perguntaram aqui também, Desde desde a educação infantil? Desde a educação infantil. O ideal era que a criança surda pudesse adquirir a língua de sinais quando bebê. Nasceu, tem alguns países, quando o bebê nasce e é diagnosticado com surdez, imediatamente o governo determina uma equipe que vai até a casa desse bebê para ensinar Libras para os pais e para brincar com o bebê surdo em língua de sinais. Ou então com visualidades, com brincadeiras. Não é para ensinar, mas para brincar e ao mesmo tempo conversando ali com a família em língua de sinais. No Brasil, infelizmente, a gente ainda está longe dessa realidade. Mas com as escolas bilíngues, o que se pretende, além do ensino de língua brasileira de sinais como primeira língua, de português como segunda língua, é de uma estimulação precoce, uma estimulação essencial, inicial, para que esse sujeito possa ter uma imersão na língua de sinais o mais cedo possível, para não haver atraso, que não tem nada a ver com a surdez. O que está faltando é uma língua espaço-visual. Muito bom. Perguntaram aqui também, professora, se você poderia falar um pouco sobre, é claro que deve ser, de fato, um assunto também complexo, extenso, talvez assunto para uma live inteira, né? Mas se você poderia falar um pouquinho sobre o processo de alfabetização de uma criança surda, né? A criança surda aprender a ler e a escrever o português, como que funciona e de que maneira isso acontece juntamente com o aprendizado também da Libras. Isso, a gente pode organizar uma live sobre alfabetização. Eu amo trabalhar com esse tema, mas assim, de maneira geral, o que eu posso falar é que a alfabetização para surdo também tem que ser bilíngue. Então, a alfabetização, quando a gente pensa em alfabetização, a gente pensa ler, escrever, língua oral. Mas, na verdade, a alfabetização para crianças surdas é ler e escrever uma língua de sinais. E, posteriormente, essa criança vai adquirir também a língua oral. De forma escrita, na escola, a língua oral é de forma escrita, é a leitura e tal. Mas o primeiro passo
Para que esse meu aluno seja alfabetizado, eu preciso ter pares fluentes em língua de sinais. Pessoas que realmente sabem língua de sinais e que ele possa sofrer uma imersão linguística e cultural, identitária, porque aquela questão emocional toda também precisa de pares. Muitas crianças surdas se imaginam, nossa, eu tenho algum problema, eu sou o único no mundo, porque todo mundo fala abrindo a boca, e eu falo, abro a minha boca e ninguém escuta o que eu falo, ou então eu não consigo, então eu sou de outro planeta. Então, todas essas questões envolvem esse acolhimento de um sujeito diferente dentro de uma escola de alfabetização, onde eu vou priorizar as coisas visuais, eu vou trabalhar primeiro com visualidade, com material concreto, com reálias, né, que a gente chama, com a própria realidade também, mostrando e conversando, língua de sinais. E hoje tem alguns estados, por exemplo, no Sul, que a escrita da língua de sinais é muito desenvolvida. Mas isso não é uma regra geral para o Brasil. E aí, lá eles alfabetizam a criança para falar primeiro língua de sinais, depois para escrever em língua de sinais. Quando a criança consegue se expressar em língua de sinais, ela dá sentido para as coisas, fica muito mais fácil ela entender o que é bola, o que é casa, quando a gente vai para a alfabetização em língua portuguesa. Os surdos costumam dizer, a professora falava bola, bola, e ele que aquilo passava, ele só repetia bola, bola, mas não sabia o que era bola. Não tinha sentido, não tinha significado. Para o surdo, a primeira coisa tem que ser concreta, visual, língua de sinais, tem toda uma etapa, depois que vai chegar o alfabeto em língua de sinais, e aí, quando ele tem isso tudo, que ele vai para a língua portuguesa, flui o processo de alfabetização. O problema é que a gente quer começar com uma língua que é estrangeira para criança surda. É muito importante essa informação. Senão, gente, o processo de alfabetização ali da leitura e da escrita em específico se torna mais uma violência na vida da criança, né? Se antes ela era questionada, né? Ai, será que podemos fazê-la ouvir, fazê-la ouvir, fazê-la ouvir? Que a gente já viu que é uma forma de violência com a criança surda, agora queremos que ela aprenda a ler e a escrever uma língua que não é dela, que não lhe é própria e que ela não vai aprender por, de fato, não ouvir. Então, em relação ao processo de alfabetização da criança surda, a professora doutora também, Edeilce Buzar, está esclarecendo aqui que a criança surda, ela primeiramente deve ser alfabetizada em língua de sinais. É isso mesmo, professora? Se eu estiver errada, você me corrige. Sim, é uma alfabetização bilíngue. Isso, uma alfabetização bilíngue. Consequentemente, depois desse primeiro processo, ela estará apta a também se desenvolver e se alfabetizar na língua portuguesa, para que possa, claro, ampliar as possibilidades, né, de acesso dessa criança às informações, ao mundo que a cerca, porque, de fato, o mundo não será todo acessível. E essa leitura e escrita pode viabilizar muitas funções, muitas questões sociais para a pessoa surda, não é verdade, Deilce? Sim, porque a pessoa surda está inserida em um país que a maioria é ouvinte, que fala essa língua oral, que escreve e tal, mas a língua que ele tem direito de se alfabetizar, de estudar, a língua que é adquirida é a língua de sinais. Eu quero só lembrar que não impede que uma criança surda aprenda a língua oral, que uma criança surda passa a terapia fonoaudiológica para aprender a falar ou para aprender a escrever. Isso não tem problema, desde que não impeça o desenvolvimento da língua de sinais, ou que não submeta a língua de sinais como se a língua de sinais fosse uma coisa a posteriori. É o contrário. A língua de sinais é a primeira língua da comunidade surda. É a mais importante, é a priorizada. Se você tem essa língua, aí você pode aprender língua oral, pode fazer terapia fonoaudiológica, tem muitos surdos que são ótimos em inglês, em várias outras línguas, mas primeiro eles têm a língua de sinais. Então, é esse cuidado com o que é do outro, senão a gente vai fazer um processo de colonização, né? Assim como a gente fez com os índios, quando a gente fez com as pessoas escravizadas, a gente impôs nossa cultura, nossa língua, nossa religião e disse que tudo que era deles não prestava. E a mesma relação a gente tem que ter cuidado quando a gente vai ter com uma pessoa surda. Senão a gente vai numa relação chamada ouve-ouvinte, tudo
que é nosso, é considerado normal, então é imposto à pessoa surda. Não, você parte da cultura surda, você parte daquilo que é singular, que é essa visualidade, que é a questão da língua de sinais, para que depois você ofereça suas questões culturais. A pessoa surda vai decidir se quer aprender isso ou não, se isso é importante ou não. Mas português escrito é obrigatório. Pessoa surda tem que aprender português escrito, mas a forma de ensinar português escrito, também isso é uma outra live, para surdo não é da mesma forma que se ensina português para ouvinte. Tem que ser metodologia de ensino de segunda língua. Então, não é que ele não vai aprender português ou língua oral, mas primeiro, mais importante, é adquirir uma língua que faça sentido, que lhe dê identidade, que fortaleça a sua comunidade, sua cultura. Muito bem. Olha, e se você quer aprender mais, aproveita esse convite aqui nessa live, que de fato está maravilhosa. Muitos elogios aqui, professora, nos comentários. O pessoal está curtindo bastante o nosso papo. Infelizmente, tem hora para acabar, viu, gente? Mas nós nos encontraremos muitas outras vezes aqui na Rede Pedagógica e também no curso da professora Edeilce. Tá? O curso Educação de Surdos e Libras, que você encontra na Rede Pedagógica, um curso exclusivo aqui da rede, inédito, preparado pela professora Edeilce Buzar, que é especialista no assunto. Então, eu quero fazer o convite para você que ainda não é aluno da Rede Pedagógica ou é aluno da rede em outro curso, matricule-se nessa formação continuada, viu? São 60 horas com muito conteúdo realmente aí para abrir seus olhos, seus ouvidos, seu coração, a sua mente para informações que são tão preciosas na tua jornada como educador, como educadora, né? Você vai ter acesso a uma informação privilegiada, uma informação que vem de fato de uma professora que tem muita experiência na área, né? Uma professora que desenvolve um trabalho especializado no assunto, viu? O curso Educação de Surdos e Libras já está disponível em www.rpead.com.br. Se você achar mais fácil, acesse www.redepedagogica.com.br, clique na aba Cursos. Você vai ver a imagem lá do curso da professora Edeilce, que tem como título Educação de Surdos e Libras, porque, como já dissemos aqui, não basta aprender Libras, né? A educação de surdos, ela tem muitas outras especificidades, e nesse curso você vai aprender Libras também, mas vai aprender sobre todo esse contexto e como se processa, como que você, professor, deve conduzir o seu trabalho, né, no ensino e aprendizagem aí de crianças surdas. Um curso realmente que vale super a pena participar. Vou deixar também a professora falar sobre o curso, né? Que é um curso que ainda está em construção, apesar de que ela já fez todo o planejamento. Vocês também participando com a gente vão poder sugerir questões que sejam trazidas para o curso, discussões, né? Aqui na Rede Pedagógica é assim, os alunos ajudam a construir a formação continuada, porque senão não faria sentido para nós educadores, não é verdade? Não tem nada pronto e acabado. O convite aqui é para que você venha ajudar-nos a construir essa formação continuada, que já está disponível para matrícula em www.rpead.com.br. Inclusive, várias pessoas já estão participando com a gente. Você poderia também, professora, falar para a gente um pouco sobre o curso? Isso, o curso, então, é Educação de Surdos e Libras, 60 horas, vai ser coordenado por mim. Eu sou a docente responsável pelo curso, fluente em Libras. Como eu falei no início, nós vamos ter a participação do Jeff, que é surdo, e da Virgínia, que é pedagoga fluente em Libras. Mas, além disso, o curso tem muitas surpresas. Nós vamos ter participação de professores surdos, que virão contar sua história de vida, para a gente compreender essas perspectivas clínicas e socioantropológicas, como é que elas se entremeiam, mas também pesquisas. A gente vai ter também participação de pesquisadores, contando suas últimas pesquisas sobre temáticas relacionadas à educação de surdos. É um curso que tem teoria
e prática. Tudo que eu faço, eu sempre ligo teoria e prática. Que é como você falou, não adianta ter só prática, saber falar Libras e não sabe ensinar uma pessoa surda. Não adianta ter só teoria, você precisa da Libras. Então, esse casamento teórico-prático é fundamental em todas as minhas ações e é assim que eu pensei o curso. A gente vai ter, então, aulas práticas, aulas teórico-práticas, aulas só teóricas, a gente vai ter texto, a parte da gramática da Libras, filmes que possam ajudar a gente nessa reflexão, diálogos em Libras, a gente tem possibilidade de pensar essa questão do diálogo, as visitas, videoaulas, a gente também está pensando em organizar vocabulários, então, com a participação da Virginia, com a participação do Jeff, a gente vai construir vocabulários, diálogos com personagens em língua de sinais, para ver, perceber, mas também saber se expressar em língua de sinais. Esse é um curso básico, é o primeiro curso onde a gente vai ter tanto teoria quanto prática da língua de sinais. E as lives, que de vez em quando a gente vai vir aqui, fazer lives abertas, para que a gente possa discutir algum tema que a gente quer chamar a atenção, mas também tem fóruns no curso. A gente também está organizando um livro digital, né, com um pouco de teoria sobre essa perspectiva socioantropológica, sobre a educação de surdos, sobre as filosofias educacionais, e vamos ter alguns artigos científicos de apoio. Então, está tudo pensado com muito carinho, a gente está construindo paulatinamente, porque a gente quer sentir, por exemplo, essa live de hoje, que é inicial, essa participação de vocês, é exatamente o que eu preciso, desse feedback, para saber se é por aí mesmo, se a gente tem que voltar, ou se é mais básico, ou não conseguiria entregar um produto pronto, sem pensar no público que vai participar. Então, é assim que a gente está pensando no curso e espero que dê certo. A partir de hoje, ele está aberto, essa é a nossa primeira atividade, e a gente já tem os vídeos em língua de sinais, né, de apresentação pessoal, e tem também lá já o cronograma do curso, o plano de curso, um pouco do meu currículo, e a gente vai paulatinamente organizando. Olha só, gente, vale super a pena. Eu já garanti a minha inscrição lá no curso da professora Edeilce, Educação de Surdos e Libras. E faço o convite para que você, professor, também possa fazer esse investimento, se matricular no curso completo para ter acesso a todos esses conteúdos. É claro que você, professor que acompanha aqui a rede pedagógica, pode participar sempre das lives aqui conosco, dessas transmissões, né? Para você estar mais perto aqui da gente, adquirir muito conhecimento também. Mas se você puder fazer um pequeno investimento, eu super recomendo esse curso, Educação de Surdos e Libras, com a professora doutora Edeilce Buzar. Esse curso está começando oficialmente hoje e nós vamos juntos todo semestre, né, construindo conjuntamente esse conhecimento no que diz respeito à educação de pessoas surdas, né, aqui principalmente crianças, né, a gente vai tratar mais desse contexto escolar, educação infantil, ensino fundamental, a educação de crianças surdas, certo? E também Libras. Você vai aprender Libras na rede pedagógica com a professora Edeilce Buzar. Eu vi até um comentário aqui, professora, de uma colega que está nos assistindo. Ela disse que começou uma vez fazendo um curso de Libras, mas ela sentiu muita dificuldade, muita mesmo, e ela abandonou o curso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? A dificuldade que os ouvintes têm de aprender uma outra língua, de fato, né? E como que a gente pode superar essas dificuldades? Isso. As dificuldades são de várias ordens, mas geralmente a gente tem uma dificuldade emocional, né? Que é sair do seu campo, adotar um lugar empático com uma realidade que é diferente da minha, é falar uma língua que é completamente diferente da minha. E aí, às vezes, isso acaba trazendo uma espécie de obstáculo, a gente não consegue aprender porque acha, assim como tem pessoas que acham que os surdos são incapazes, a gente começa a achar que é incapaz de aprender aquela língua. E tem vários processos que impedem, então, esses equívocos de achar. Então, os surdos
não fazem parte de uma cultura, de uma comunidade, não são capazes, como é que eu vou aprender aquela língua? Mas ver outras pessoas aprendendo, ter um professor ouvinte que sabe como é que é esse processo, que não é um processo fácil, de você sair da sua cultura, de você compreender o outro sob outra perspectiva, eu acredito que facilita esse processo de aprendizagem. Às vezes a gente tem uma preocupação muito grande como é que vai se dar, se realmente vai acontecer. Eu acho que o primeiro passo é tentar, se entregue para o curso, você vai exercitar muito essa questão da visualidade. Para aprender a língua de sinais, eu tenho que ser mais visual do que auditivo. Então, muitas vezes, o ouvinte, ele quer usar a língua dele, né? Eu quero falar português e atrapalha tudo, porque língua de sinais é outra língua. Então, como é que eu vou dizer aquilo sem ser pela língua oral? E aí, exercitar essa visualidade, os gestos, expressão facial, expressão corporal, que a gente tem e não se dá conta, que a gente é muito expressivo, que a gente também utiliza a mão. Eu estou falando aqui, não é língua de sinais, não. Minha mão o tempo inteiro ela não para, ela quer se mexer. E isso não é língua de sinais. É a minha comunicação, também é feita pela expressão facial, expressão corporal. Então, às vezes a gente tem essas dificuldades para aprender uma língua de sinais, mas dependendo da metodologia do professor, da forma como o professor vai lidando com aquilo, você consegue superar, sim. E às vezes acontece esse primeiro encontro que é um pouco traumático e você tem que passar por cima e depois descobrir que isso é tudo que você queria na sua vida. Que coisa boa, que coisa boa. E professor não pode desistir, né, gente? E além do mais, com uma formação como essa, você se torna um profissional diferenciado. Isso faz diferença na sua vida, na vida dos seus alunos. E certamente você irá, como professor, influenciar outras pessoas ao seu redor. E o sentido da nossa profissão, qual será se não for esse, né? Causar transformação ao nosso redor, não apenas nos nossos alunos, mas olha o exemplo que você vai dar para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. É assim que a gente causa impacto, né, na sociedade. Então venha estudar com a gente, venha estudar, fazer parte do curso da professora Edeilce, venha ajudar-nos a construir essa formação que já está disponível para inscrições Educação de Surdos e Libras na rede pedagógica em www.rpead.com.br. Vou esperar vocês lá, hein? Professora, muito obrigada. Foi show. Obrigada. De fato, assim, obrigada. são muitos assuntos que trazem outros assuntos e poderíamos ficar aqui a noite toda e quem sabe até amanhã de manhã conversando sobre o assunto, né? Porque desperta em nós, de fato, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas ao mesmo tempo também, eu acho que você compartilha dessa sensação comigo. É uma coisa que deixa a gente animado, né? Deixa a gente leve, com a certeza de que a gente está fazendo o que é necessário, né? Que a gente está buscando esse aperfeiçoamento, né? Profissional, não apenas profissional, como pessoas, como seres humanos, né? Sim. Afinal de contas, não Às é vezes só a uma gente questão pensa. de profissão, né? A gente aprender a se relacionar com o outro, com o próximo, não é só uma questão de profissão. Ainda que não fôssemos professores, deveríamos estar aqui participando disso, não é verdade? Com certeza, é para a vida. Às vezes a gente pensa, eu vou aprender língua de sinais para trabalhar com meu aluno, para o dia que eu tiver um aluno, você vai aprender língua de sinais para você. Você vai aprender uma outra língua, você vai aprender a se comunicar. Então, muitas vezes, por exemplo, ainda hoje, quando a gente faltou a comunicação, eu comecei a falar em língua de sinais, pena que a Érica não entendeu, mas assim, saber língua de sinais, saber língua de sinais não é para. Eu vou aprender língua de sinais para alguma coisa, mas é para mim, é para me comunicar. Eu brinco com meus alunos, que vocês estão no show, assistindo um show e daquele barulho, agora não pode mais em contexto de pandemia, né? Mas depois da pandemia vai voltar, e aí o show, aquela gritaria e tal, como é que você vai gritar? Você faz em língua de sinais, não importa se tem surdo. Aí seu amigo também sabe língua de sinais, vocês ficam ali se comunicando em língua de sinais. Várias alunas minhas que estavam em show, falando em língua de sinais, cantou para a música e pediu, vem me ensinar a língua de sinais na hora do show, na frente de todo mundo. Que é uma prova de que você não está aprendendo uma língua só por um objetivo profissional. Você está aprendendo uma língua para você
se tornar bilíngue, para você usar em momentos que essa língua é fundamental. Então, é para você esse presente que você vai E se dar. você vai se beneficiar, né? Porque você vai passar a fazer parte de uma comunidade que tem escultura própria, que produz arte, Sim. literatura, e é um conteúdo que você vai poder acessar também, né? Sendo detentora aí desse conhecimento, sabendo essa nova língua, né? Então é um investimento que você faz em você mesmo. Se você mudar essa perspectiva, né? Não, eu vou fazer porque eu preciso dar aula, eu vou fazer para o meu aluno, eu vou fazer para o meu filho. Se você pensar que é para você, de fato você vai se beneficiar muito e esse processo vai ficar muito mais interessante. Mais uma vez, professora, agradeço em nome de toda a rede pedagógica, de todo mundo que está com a gente aqui no chat. Nosso agradecimento também à Virgínia Comenali, que está fazendo a interpretação desse nosso bate-papo lá no Facebook da rede. Se você assistiu a live aqui pelo Instagram, logo que a gente encerrar a live, passa lá no Facebook para ver um tempinho da interpretação da Virgínia lá no Facebook. Aproveita para deixar lá o seu like, o seu recado e o seu feedback sobre essa conversa aqui de hoje com a professora Edeilce. Professora, eu vou deixar você à vontade para encerrar a live, para agradecer, se despedir do pessoal e se também quiser fazê-lo em Libras, por favor. Aquilo que a gente falou, né? Libras é uma língua, português é outra. Então, quando começa a falar as duas, alguma coisa não dá certo. Tem que falar de outra. Se eu tivesse a Virgínia aqui fazendo minha voz, eu ia falar tudo em Libras. Mas, assim, agradecer mais uma vez ao convite da Rede Pedagógica para estar aqui participando desse momento, que para mim tem objetivos macros. Não é só a divulgação do curso, não é só a divulgação dessa temática, mas é poder contribuir com uma reflexão sobre uma comunidade, uma cultura, pessoas que merecem toda a nossa valorização. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero convidar as pessoas que estão assistindo para a gente poder construir esse curso, para a gente poder aprender um pouco mais sobre as pessoas surdas, sobre a sua educação e sobre a língua brasileira de sinais. A gente vai fazer de tudo para transformar esse momento de aprendizado num momento lúdico, criativo e gostoso. Então, muito obrigada e eu estou à disposição, qualquer coisa, só chamar. Ótimo, ótimo. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Continuem conosco. Não esquece de passar lá no Facebook. Também dá o feedback para a Virgínia, que participou com a gente. Nós somos juntos a Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, interpretei você.